Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos?" E estendendo a mão para os seus discípulos, disse Jesus: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Hoje a Igreja celebra a apresentação da Virgem Maria no templo. Essa festa ou memória que hoje nós estamos celebrando nos recorda a consagração que a Virgem Maria havia feito no templo. Mas se nós olharmos bem, essa memória que nós estamos celebrando hoje nos remete a duas coisas. Primeiro, ao chamado de Deus, e depois a correspondência do ser humano a esse chamado de Deus. Maria foi preservada do pecado original, escolhida desde o princípio, como um plano B de Deus para a salvação da humanidade, para trazer o Filho de Deus a essa terra, para que o ser humano pudesse tocar a perfeição da sua própria essência, que é Jesus Cristo. Maria, diz a tradição, porque essa história não vem nos evangelhos, mas está num evangelho apócrifo, diz que seus pais já tinham uma idade um pouco avançada, tiveram Maria nessa idade avançada e por essa graça que havia recebido de Deus, foi levá-la no templo para apresentá-la. E nesse momento que seus pais levam Maria no templo para ser apresentada a Deus como a serva do Senhor, já uma prefiguração da sua própria consagração que aconteceria na anunciação do anjo, essa menina, diz a tradição, que faz a sua primeira consagração a Deus, a sua consagração total para ser aquela que pudesse fazer a vontade de Deus em sua vida. Por isso que essa memória nos lembra também a vida consagrada, a vida de todos nós que somos chamados por Deus, que recebemos as graças necessárias, que somos levados ao templo para o serviço de Deus e precisamos corresponder a esse chamado de Deus através do nosso sim, do nosso fiat, permitindo com que Deus faça na nossa vida segundo a sua vontade, a sua palavra. Esse é o grande mistério que acontece na vida da Virgem Maria. É esse mistério que nós estamos hoje recordando na Igreja. Esse mistério de chamado e de doação. Esse mistério de vocacional e de correspondência vocacional. Esse mistério da graça divina com a liberdade humana. Maria se consagra totalmente a Deus. E hoje o Evangelho que nós contemplamos nos traz algo muito essencial que fala justamente sobre essa correspondência do ser humano à vontade de Deus, para que possamos verdadeiramente ser como Maria e, a partir do seu exemplo, sermos capazes de nos dar totalmente, independente das nossas fraquezas, dos nossos pecados, das nossas limitações e dificuldades, porque Maria foi preservada do pecado original. Nós fomos corrompidos pelo pecado original, fomos lavados por ele através do batismo, mas sobrou em nós a concupiscência, essa inclinação para um bem próprio, essa inclinação para a busca da própria vontade que está em nós, e nós precisamos sempre lutar contra ela. Em algum momento seremos fracos, em outros momentos mais fortes,
em outro momento seremos ajudados para superar essas dificuldades, mas essa é a vida cristã. Essa é a vida que Jesus Cristo nos propõe, porque a correspondência ela não se dá num ponto, num momento pontual da nossa vida, numa consagração especial. Ela se dá a cada dia, quando nós vamos renovando, retificando e ratificando esse chamado particular, essa consagração total que nós fazemos a Deus. Por isso que Maria, se nós olharmos no Sagrado Evangelho, nós vamos percebendo que em muitos momentos Maria foi ratificando o seu sim a Deus. Maria foi ali atualizando a sua consagração a Deus, diante de todas as coisas daquilo que ela vivia diante do seu Filho, diante da Igreja. Por isso, hoje, o Evangelho nos traz algo muito interessante, porque aparentemente Jesus faz por o caso da sua mãe e de seus irmãos, mas Jesus está querendo ressaltar aquilo que seus irmãos e sua mãe viviam. Aqui, irmãos, não significa que são irmãos de sangue, mas são primos, são parentes, pessoas da mesma tribo. Porque Jesus é filho único de Maria. E assim nós vemos como que Jesus vai dizer: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse é o grande mistério eclesial, onde Jesus Cristo ele vai fundar a Igreja para que a Igreja em seus membros possa viver uma única vontade, a vontade do Pai do céu. E vivendo essa única vontade ao Pai do céu, possa atualizar dia após dia a sua vocação. Porque Maria, antes de ser mãe de Jesus Cristo, ela foi discípula. Depois, sim, ela foi mãe. E depois de ser mãe, ela foi, sim, membro da Igreja. Por isso que todos nós precisamos viver esse grande mistério e reconhecer em Maria esse grande exemplo de consagração a Deus. Que possamos ser conduzidos por ela ao templo de Deus, diante do tabernáculo do Senhor, diante do sacrário, para fazer e renovar sempre a nossa vocação, o nosso chamado, o nosso sim, o nosso fiat a Deus, independente dos nossos pecados, das nossas fraquezas, das nossas limitações. Porque o mais importante para Deus não é a perfeição que nós alcançamos nessa terra, mas sim a luta diária de retificar e ratificar o nosso sim a Deus. Porque não é a perfeição que nos salva, mas sim a luta diária. Então busquemos pedir a Nossa Senhora essa grande intercessão para que Deus possa realizar a sua obra na nossa vida, assim como realizou na vida da Virgem Maria. E nós, no templo, possamos sempre ser dedicados a Deus em tudo aquilo que Ele precisar que nós façamos, para que nós possamos realmente fazer a vontade do Pai do céu, para sermos verdadeira família de Jesus Cristo, que possamos ser verdadeira Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.